É, bom dia aí, né? Boa tarde ou boa noite para quem tá assistindo a gente aí. Então a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre a NBCTA 530 que fala sobre amostragem e auditoria. A composição do trabalho aí ela foi formada por Gabriel Alves de Lima Silva, eu, Gabriel Carvalho Silva, Gabriel Oliveira Fernandes e Suziele Mendes Teixeira. É, Inicialmente aí a gente traz a introdução da norma aí que fala sobre alcance. que, que fala sobre o alcance que ela tem, literalmente, né? Se aplica quando o auditor independente decide usar a amostragem na execução de procedimentos de auditoria. Trata-se do uso de amostragem de estatística e não de estatística na definição e seleção da amostra de auditoria, mas sim na execução de testes de controle e em detalhes na avaliação do resultado. Lembrando que ela é uma norma complementar que complementa a NBC TA 500, que fala sobre a evidência de auditoria. O que a gente pode trazer como objetivo aqui? A gente fala que o objetivo é usar a amostragem de auditoria é proporcionar uma base razoável para o autor concluir quanto à população da amostra selecionada, ou seja, discutir o quanto que é necessário para você ter uma certa segurança ali para poder fazer os testes. que Aí a gente vai trazer algumas definições ali agora, é, de alguns termos que a gente vai utilizar aí. A amostragem e auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens da população relevante para os fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para, para, pro- para proporcionar uma base razoável e que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. O que é população quando a gente trata nesses termos aí? População é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir. Risco de amostragem. Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do autor, com base em amostra, pudesse ser diferente de toda a população, se ela fosse sujeita ao mesmo procedimento da auditoria. A ideia é que, por exemplo, o auditor ele faz os testes e como ele não fez análise em toda a população, que são toda a base de dados de interesse do auditor, ele selecionou aleatoriamente, né, sendo que cada critério a ser analisado tivesse a mesma chance para que pudesse chegar ao resultado, né, de uma forma mais sucinta, né, digamos assim. E aí o risco de amostragem é o risco de você fazer essa análise com diferentes itens e dar resultados diferentes, né? Aí, risco não resultante da amostragem. É o risco de que o auditor chegue a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco da amostragem. Ou seja, quando o auditor chega a um resultado que não é o real, mas que esse resultado não vem decorrente dos dados da amostragem que ele selecionou. A anomalia, ou outlier, né, é a distorção ou desvio que é comprovadamente não representativo de distorção ou desvio de uma população. Unidade de amostra é cada um dos itens individuais que constituem uma população. E a amostragem estatística é a amostragem com as seguintes características: a seleção aleatória dos itens, uso da teoria das probabilidades e uso das. Isso aí. Estratificação. É o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes. Distorção tolerável. Distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real da população. É, É mais ou menos ali uma margem de segurança ali, né? O que ainda está dentro da realidade do que do que vai ser estudado e auditado ali. Taxa tolerável de desvio.
é a taxa de desvio dos procedimentos de controles internos previstos, definida pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança, de que essa taxa de desvio não seja excedida pela taxa real de serviços na população. Agora a gente vai falar um pouco sobre os indicadores de desempenho. Indicadores mais relevantes para a companhia são volumes de vendas, receita líquida, quantidade de clientes, ticket médio, concentração de cada cliente, quanto a empresa vende para cada cliente e o quanto cada cliente representa no total, no volume total de vendas, além de métricas específicas para cada produto comercializado. Então, depende muito do feeling do auditor ali, para ele poder conseguir distinguir o que é mais importante, o que tem mais peso para ele poder analisar. Os indicadores de desempenho são apresentados através de um dashboard disponível em uma única plataforma específica. Além disso, ao longo do trimestre, são disparados e-mails acerca de percentual de atingimento de metas globais e ao final do trimestre é enviado um e-mail para toda a companhia informando os resultados, né? A gente vai falar sobre os requisitos aqui agora. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. O auditor deve determinar o tamanho da amostra, se é suficiente para reduzir os riscos de amostragem a um nível mínimo aceitável. O auditor deve selecionar itens para amostragem de forma que cada unidade da amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada. Agora a gente vai falar sobre a execução de procedimentos de auditoria. O auditor deve executar os procedimentos de auditoria apropriando a finalidade para, para cada item selecionado. Se o procedimento de auditoria não for aplicável ao item selecionado, o auditor deve executar o procedimento em um item que substitua o anteriormente selecionado. Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria definidos ou procedimentos alternativos adequados ao item selecionado, o auditor deve tratar esse item como um desvio do controle previsto. Naturezas e causas de desvios e distorções. O auditor ele deve investigar a natureza e a causa de quaisquer desvios ou distorções identificadas e avaliar o possível efeito causado por elas na finalidade do procedimento da auditoria e em outras áreas de auditoria, ou seja, ele deve identificar o que foi causado no desvio e os possíveis efeitos que isso trouxe para a análise dele, para o teste que ele está executando ali. Projeções de distorções. Para os testes de detalhes, o auditor deve projetar para a população as possíveis distorções que vão ser encontradas na amostra. Avaliando o resultado da amostragem em auditoria. O auditor, o que ele deve avaliar? Os resultados da amostra e se o uso da amostragem de auditoria forneceu uma base razoável para as conclusões sobre a população que foi testada. A gente agora vai falar sobre aplicações e outros materiais explicativos. Definições iniciais. Risco não resultante da amostra. Os exemplos de risco não resultante da amostragem incluem o uso de procedimentos de auditoria não apropriados ou interpretações errôneas da evidência de auditoria e ou não reconhecimento de uma distorção de um desvio. Unidade de amostragem. As unidades de amostragem podem ser itens físicos ou unidades monetárias. Distorção tolerável. Ao definir uma amostra, o auditor determina a distorção tolerável para avaliar o risco e o conjunto de distorções individualmente que são irrelevantes para fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes e forneçam a margem para as possíveis distorções detectadas. Vamos lá, deixa eu passar o slide. Definições da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste. Definição da amostra. A amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria em relação a algumas características dos itens selecionados. Ela pode ser aplicada tanto à abordagem de amostragem não estatística como à estatística. Ao definir uma amostragem de auditoria,
o auditor deve considerar os fins específicos a serem alcançados e a combinação de procedimentos de auditoria, que devem alcançar esses fins. A consideração do auditor sobre a finalidade do procedimento de auditoria inclui um claro entendimento do que constitui desvio ou distorção, de modo que todas essas distorções, e somente elas, que são relevantes para a finalidade de procedimentos de auditoria, estejam incluídas na avaliação de desvios ou na projeção dessas distorções. É, Ao considerar as características de uma população para testes de controle, o auditor faz uma avaliação da taxa esperada do desvio com base no entendimento do auditor dos controles relevantes ou no exame de uma pequena quantidade dos itens da população. Essa avaliação é feita para estabelecer a amostragem de auditoria e determinar o tamanho dessa amostra. Da mesma forma, para os testes de detalhes, o auditor faz uma avaliação da distorção esperada da população. Ao considerar as características da população da amostra, da qual a amostra será extraída, o auditor pode determinar que a estratificação ou seleção com base em valores é apropriada. A decisão quanto ao uso de abordagem de amostragem estatística ou não estatística é uma questão de julgamento do auditor. No entanto, o tamanho da amostra não é critério válido para distinguir entre as não é um critério válido para distinguir entre as abordagens estatísticas e não estatísticas. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o tamanho da amostra. O nível de risco da amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra de resíduo, ou seja, quanto maior o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. Ou seja, quanto maior é a amostra que o auditor pega da população, menores são as chances do auditor encontrar distorções para distorções que levem a resultados diferentes do real ali da população. O tamanho da amostra pode ser determinado mediante a aplicação de fórmulas com base em estatística por meio do exercício do julgamento profissional do auditor. Agora a gente vai falar sobre a seleção dos itens para o teste. Pela amostragem estatística, os itens da amostra não selecionados de modo que cada unidade de amostragem tem uma probabilidade conhecida de ser selecionada. Pela amostragem não estatística, o julgamento é utilizado para selecionar os itens da amostra. Já os principais métodos para selecionar os métodos correspondentes ao uso de seleção aleatória pela seleção de sistema ao acaso, ou seja, você seleciona os itens aleatoriamente sem um critério a ser definido. Execução dos procedimentos de auditoria. Execução dos procedimentos de auditoria. Vamos lá. Um exemplo de quando é necessário executar um procedimento em um item de substituição é quando um cheque é cancelado, é selecionado durante um teste de evidência de autorização de pagamento. Se o auditor estiver satisfeito que o cheque foi cancelado de forma apropriada, de modo a não constituir desvio, o item escolhido de maneira apropriada para substituí-lo é examiná-lo. Um exemplo de quando o auditor não pode aplicar um procedimento de auditoria definido a um item selecionado é quando a documentação relacionada a esse item não tiver sido perdida. Outro exemplo de um procedimento alternativo adequado pode ser o exame de recebimentos subsequentes, juntamente com a evidência da fonte dos recebimentos e os itens que eles visam liquidar quando nenhuma resposta tiver sido recebida para uma solicitação positiva da confirmação. Natureza e causa dos desvios de distorção. Ao analisar os desvios e as distorções identificadas, o auditor observa que muitos têm uma característica em comum, como, por exemplo, o tipo de operação, local, linha de produto, período de tempo. Nessas circunstâncias, o auditor pode decidir em identificar todos os itens da população que tenham a característica em comum e estender os procedimentos de auditoria para esses itens, ou seja, analisar mais a fundo, dar uma observada mais criteriosa ali nesses itens que ele identificou um problema em comum. Além disso, esses desvios ou distorções podem ser intencionais e podem identificar a possibilidade de uma fraude, o que deve estar ali
onde o auditor deve estar mais atento para poder identificar isso aí e cumprir com as suas obrigações. Proje Projeção de distorção. O auditor deve projetar a distorção para a população para obter uma visão mais ampla de escala de distorção, mas essa projeção pode não ser suficiente para determinar o valor a ser registrado. Quando a distorção tiver sido estabelecida como uma anomalia, ela pode ser excluída da projeção das distorções para a população. Entretanto, o efeito de tal distorção, se não for corrigido, ainda precisa ser considerado, além das projeções de distorções não anômalas. Para testes de controle, não é necessária qualquer projeção explícita dos desvios de uma vez que a taxa de desvio da amostra também é a taxa de desvio projetada para a população como um todo. Para os testes de controle, a gente aqui avaliando os resultados de uma amostragem de auditoria, para os testes de controle, uma taxa de desvio na amostra inesperadamente pode levar a um aumento do risco identificado das distorções relevantes, a menos que sejam obtidas evidências adicionais que a auditoria, de que a auditoria comprovem a avaliação inicial. Para testes de detalhes, o valor da distorção inesperadamente alto em uma amostra pode levar o auditor a acreditar que uma classe de operações ou saldo de uma conta está distorcido, de modo relevante na ausência de evidências adicionais de auditoria que não há distorções relevantes. No caso de testes de detalhes, a distorção projetada, a distorção projetada mais a distorção anômala, quando houver, é a melhor estimativa do auditor de distorções na população. É, se o auditor conclui que a amostragem de auditoria é, se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para as conclusões sobre a população que foi testada, o que o auditor pode ou deve fazer, né? Ele pode solicitar que a administração investigue as distorções identificadas e o potencial para as distorções adicionais e faça alguns ajustes que sejam necessários, ou ele pode ajustar a natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria para para alcançar uma segurança mais adequada e exigida para o trabalho de auditoria. Métodos de amostragem na auditoria. Estratificação. O objetivo é fazer com que o tamanho da amostra seja reduzido, porém sem aumentar o risco de amostragem, fazendo com que a eficiência do auditor aumente. Seleção com base em valor. É uma abordagem que pode ser usada justamente com métodos sistemáticos de seleção das amostras, e é muito eficiente quando os itens são selecionados usando seleção aleatória. Ela tem um foco de direcionar o trabalho do auditor para itens de maior valor, pois ela tem maiores chances de serem escolhidos, e, po e porém, e podem resultar em amostras de tamanhos menores, ajudando no trabalho do auditor, facilitando para ele. Exemplos de fatores que influenciam o tamanho da amostra para os testes de controle. Aumento na extensão na hora de levar em consideração os controles relevantes, aumento da taxa de tolerável do desvio, aumento da taxa esperada do desvio da população, aumento na quantidade das unidades da amostra da população, entre outros. É, Aumento na avaliação do risco da distorção relevante do auditor, aumento no uso de outros procedimentos substantivos, aumento na distorção tolerada, e tudo isso são exemplos de fatores que influenciam o tamanho da amostra para os testes de detalhes, aumentando ou diminuindo, né, a amostra, dependendo do resultado ali. Métodos que o auditor usa na seleção da amostra. Ele pode usar seleção aleatória, seleção sistemática, amostragem de uma unidade monetária, seleção ao caso, seleção de bloco. Agora, a gente trouxe aqui como parte prática um artigo que fala sobre amostragem em empresas de auditoria independente estabelecidas em Santa Catarina. E aí o Gabriel Carvalho, ele vai trabalhar melhor isso aí, eu vou deixar ele seguindo aqui a apresentação. Muito obrigado aí pela atenção e continue prestando atenção aí.
Então, pessoal, como o Gabriel mesmo já disse, a gente vai entrar agora numa análise de alguns artigos sobre a amostragem nas empresas de auditoria. O primeiro é esse aqui, que ele é específico em empresas de auditoria independente estabelecidas em Santa Catarina. Ele é um estudo muito específico, muito detalhado, por isso a gente achou prudente usar ele. Tanto é que ele é referenciado até hoje, mesmo sendo um estudo antigo. Ele é de 2006. E justamente por ele ser de 2006, a gente achou prudente suplementar as informações com um artigo mais atual, depois já da implementação da NBCTA 530, enfim. Vamos lá. Aqui a gente tem uma introdução sobre a aplicação de procedimentos de auditoria, que é basicamente o porquê que o auditor utiliza das amostras, porque são muitas informações para se analisar, ele não consegue olhar tudo aquilo, então ele precisa de alguma maneira documentada, de alguma maneira que realmente faça sentido, ele precisa diminuir a quantidade de informação que ele vai analisar. Aqui fala também que na literatura contábil nacional a amostragem é abordada de uma forma assim rasa, um pouco mais sintética. É mencionado que existe a possibilidade de você usar a amostragem para determinar a população, risco, enfim, só que é tudo muito conceitual, não tem um aprofundamento da aplicação daquilo ali na auditoria. Aqui a gente tem as técnicas de amostragem e auditoria. Técnica de amostragem para os testes de observância, que também é preconizada na literatura. É a amostragem por atributos, destinada a estimar a taxa de desvios em uma população. E aqui, ao aplicar a amostragem, a auditoria, o auditor ele tem duas possibilidades. Ele pode aplicar as técnicas estatísticas, que aí são procedimentos com base em regras estatísticas e leis de probabilidade, ou ele pode utilizar ali o julgamento profissional dele, porque aí o que leva em consideração nessa hora é experiência, critérios ali da própria vivência do auditor, conhecimento que ele possui da empresa, enfim. Para o próximo aqui. Aqui, a abordagem dada à amostragem dos testes substantivos consiste da amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho da amostra, amostragem PPT, e a amostragem clássica de variáveis, que pode ser aplicada mediante três técnicas, a MPU, diferença e quociente. Você pode ver que esses aqui eles são conceitos bem estatísticos. A diferença entre as amostragens é que a PPT baseia-se na teoria de amostragem de atributos e a amostragem clássica de variáveis, na teoria de distribuição normal, do Boynton, Johnson e Kell de 2002. A amostragem PPT torna-se adequada quando a quantidade de unidades ou a variabilidade da população é desconhecida e nenhum erro da população é esperado. A aplicação da amostra clássica de variáveis é mais adequada quando a unidade de amostra não possui valores contábeis, quando existe ali expectativa também de encontrar erros e irregularidades na base. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a determinação do tamanho da amostra nos testes de observância. Nos testes de observância, para determinar o tamanho da amostra dos atributos, alguns fatores devem ser definidos. O risco de avaliar o risco do controle é muito baixo, a taxa aceitável de desvios e a taxa esperada de desvios da população. A taxa aceitável de desvios é caracterizada também por Boynton, Johnson e Kell lá em 2002 como a taxa máxima de não atendimento a um controle que o auditor está disposto a aceitar sem alterar o risco de controle planejado. A taxa esperada de desvio da população seria a taxa esperada de desvio da população, é uma estimativa da taxa real de desvio da população. Quando a gente entra nessa estimativa, aí já existem softwares específicos para determinar o tamanho dessa amostra. De forma manual, você pode fazer isso utilizando tabela de tamanho de amostra. Você pode inclusive consultar, existem vários livros com elas aqui. A gente tem um exemplo que é o Audit and Accounting Guide. E aqui tem os tópicos que dizem como que vai ser o uso dessa tabela. Escolhe-se a tabela que corresponde ao risco de avaliação do risco de controle em nível baixo demais, que é 5 ou 10%, define ali a taxa aceitável dos desvios e localiza numa coluna específica, enfim. Como não é uma aplicação muito recorrente, a gente não vai entrar muito no detalhe aqui.
Lembra lá na frente que a gente falou sobre o teste PPT, o clássico? Então, aqui só para vocês entenderem mais ou menos como que é esse cálculo, a gente tem N é igual a VC vezes FC dividido por EA menos EP vezes FE, onde FC é o valor contábil da população, FC é o fator de confiabilidade, EA é erro aceitável, EP é distorção prevista e FE é fator de expansão. Aqui a gente também tem a classe de variáveis, que ela já é um pouco mais complexa, que vai ser tamanho da população, desvio padrão para a população, erro aceitável, risco de rejeição incorreta, risco de aceitação incorreta, provisão planejada para risco de amostragem e valor da distribuição normal. Aí aqui por diferença também, isso aqui que vocês já olharam antes, e ali por estimação do quociente. Aqui já entra um pouco mais na vivência, pelo menos na minha experiência, o que foi trabalhar com auditoria quando a gente está falando de amostragem. É muito difícil aplicar manualmente aquelas tabelas, tudo isso é muito trabalhoso, e o trabalho de auditoria ele tem que ser feito num prazo. Os sócios da empresa que você está auditando, eles querem um relatório até um certo ponto, porque eles precisam emitir aquilo ali para investidor, enfim. É um trabalho que tem que ser feito com certa celeridade. Por causa disso, hoje geralmente se usa os softwares específicos para trabalhar com essas probabilidades, um software de estatística basicamente, ou o Excel que também consegue fazer isso muito bem, você só precisa estruturar uma ferramenta ali dentro. Dentro da literatura, a gente tem lá as seleções sistêmicas ao acaso, de bloco, com base em valores, enfim, são variáveis, são variadas as formas como você pode aprofundar nesse assunto. Só que, até a gente fala aqui que utiliza-se com maior frequência o método de seleção com base de valores ou seleção aleatória. Por quê? Dessa forma aleatória, você garante que a sua base ela não está prejudicada, ela não está sendo tendenciosa. E, obviamente, você vai levar em consideração a materialidade que você tem que calcular para os trabalhos de auditoria, enfim, aí são assuntos mais detalhados no que realmente é auditar uma empresa. Aqui as conclusões. Constatou-se que as empresas de auditoria independente de Santa Catarina utilizam-se como critério de amostragem a subjetividade e a experiência do auditor, embora houvesse indicações do uso do critério probabilístico. Esse critério foi contraposto às respostas obtidas nas questões que a galera do artigo investigou. Em tratando da determinação do tamanho da amostra para a aplicação dos testes de auditoria, a precisão e a confiabilidade requeridas são determinadas pela subjetividade, com base na materialidade, conforme eu acabei de falar, envolvida e conforme a identificação dos problemas em trabalhos anteriores. No cálculo do tamanho da amostra para os testes de observância e para os testes substantivos, os elementos utilizados em fórmulas estatísticas foram apontados pela minoria, o que se torna contraditório às respostas dadas pelas empresas, com a atualização dos critérios probabilísticos. Acaba que, na minha experiência, você sempre vai equilibrar no que é mais fácil de você fazer e ainda assim te garante uma assertividade, uma confiabilidade. E para isso, a forma mais simples de você fazer é ou utilizando ali o critério do auditor realmente, ou em seleções aleatórias, que você não precisa mais de tanto esforço para realizar. As empresas de auditoria independente de Santa Catarina utilizam o julgamento profissional de seus auditores ao selecionar amostras para aplicar os testes de observância e os testes substantivos, ou seja, não se utiliza estatística. Acredita-se que esse fator se relaciona à escassez de material na área de auditoria que oriente os profissionais na aplicação de estatística do seu dia a dia, visto que essa ferramenta permite medir o risco, a confiabilidade e a precisão requeridas no trabalho de auditoria. Utilizando um pouco do meu contraponto como tendo trabalhado nisso, hoje se utilizar mais softwares de estatística ou até mesmo planilha do Excel mostra que o mercado evoluiu a ponto de diminuir risco na hora de definir uma amostragem, porque o avanço da tecnologia permitiu essa confiabilidade no serviço. E se alguém tiver alguma dúvida pode falar com a gente e muito obrigado pela atenção.